Salve, povo do pensamento! Sejam bem-vindos! Esta é a 14ª aula do nosso seminário e nela daremos continuação à aula da semana passada. Como vocês sabem, estamos trabalhando nestas duas aulas com o tema da arte indígena contemporânea. Na semana passada percorremos o primeiro platô, contextualização. Hoje iremos avançar em direção ao segundo platô, a esteses, e ao terceiro platô, ancestrais animais. O quarto e último platô, o sonho como instituição, trabalharemos na próxima semana, na aula de encerramento do seminário, nosso 15º encontro. Como aquecimento poético da aula de hoje, vamos visitar a obra O Antibatismo de Macunaíma e a Puçanga da Pedra, obra de Gustavo Caboclo Wapichana. Vamos lá! Walter Mignolo encontra, nas pesquisas do artista e ativista colombiano Adolfo Alban Shinti, uma instigante problematização sobre o conceito de estética. Em 2010, publica o ensaio Aiesteses Decoloniais, onde desenvolve uma crítica ao modo como Immanuel Kant restringiu a esteses, noção presente no pensamento grego antigo, à sensação de belo. Nesse artigo, Mignolo sustenta que antes do século XVII o conceito estaria relacionado com os processos de percepção, as sensações, de modo geral, sensações visuais, gustativas e auditivas. Seu uso não apareceria também restrito ao uso humano, como se popularizou a partir da leitura de Kant. Esta operação cognitiva constituiu, nada mais nada menos, a colonização da esteses pela estética. Visto que, se a esteses é um fenômeno comum a todos os organismos vivos com sistema nervoso, a estética é uma versão ou teoria particular de tais sensações relacionadas com a beleza. Contudo, se a relação da estética com o belo não é natural, se a história da arte costuma operar dentro de um jogo representacional onde essa relação é raramente exposta, seria possível pensar uma estética a partir do pensamento dos povos originários? Para além da afirmação do artesanato em sua singularidade, para além da potência de todos os simulacros, a arte indígena contemporânea explicita, ao menos é o que nos parece, uma aestesis dos povos originários. Ou seja, se tanto a experiência que temos da estética como teoria, como do conceito de arte enquanto prática, são invenções recentes, ambas produzidas a partir de uma percepção específica com o mundo, parece razoável afirmar que existam outros modos de percepção. Em 2018, Ana Velar e Ana Magalhães publicam na revista Select, edição 37, um ensaio que causou grande controvérsia. Dos Tupinambás Runicuim, arte contemporânea brasileira em risco. Muitas pessoas protestaram e exigiram direito de resposta. 2 edições mais tarde, o editorial da revista abriu espaço e convidou Jaider Isbel, que foi escolhido pelos próprios parentes, para publicar um ensaio
que ele nominou Arte Indígena Contemporânea e o Grande Mundo. Nesse trabalho, com muita paciência, Jaider Isbell explica ao grande mundo dos brancos o seguinte: o sistema de arte de natureza ocidental não vê, não percebe e não faz qualquer relação com seu próprio paralelo, o sistema de arte indígena. O sistema de arte europeu desconhece e, portanto, não reconhece que entre os indígenas há um sistema de arte próprio, com sentidos e dimensões próprios. A arte indígena contemporânea seria essa força-poder de atração, ou mesmo atracação. O artista Makushi nos força a perceber a relação histórica dos povos originários com uma aesthesis distinta àquela que é narrada pela história da arte. Trata-se ao mesmo tempo de reconhecer um sistema de arte não europeu e de compreender que os indígenas, em seus processos de criação, são tão ou mais contemporâneos que os brancos. A primeira hipótese que defendemos neste seminário, portanto, é de que a arte indígena contemporânea está agenciada a uma aesthesis dos povos originários. Quero finalizar este segundo platô compartilhando com vocês 3 obras que me parecem apontar nessa direção. Passemos agora ao nosso terceiro platô. No quarto capítulo, Os Ancestrais Animais de A Queda do Céu, Davi Copenaua, de modo generoso e didático, nos ajuda a realizar uma aproximação com a cosmologia Yanomami, onde os Yarori são vistos como os ancestrais animais que se transformaram no primeiro tempo. Já os Chapiri são vistos como imagens dessas entidades. Imagens que os antigos xamã faziam desde sempre dançar e que Davi Copenaua, ao beber o pó de Inhancuana, segue a tradição. Talvez seja possível nos aproximarmos um pouco mais do pensamento Yanomami a partir de diferenças bem marcadas com o pensamento judaico-cristão. A narrativa é bastante conhecida. Um Deus todo-poderoso teria criado a sua imagem e semelhança a nossos ancestrais e dado a eles o direito de subjugar todos os animais e plantas. Vamos recordar a famosa citação do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 29. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus
os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Há uma diferença bastante significativa entre as duas tradições. No pensamento judaico-cristão, temos o direito sagrado de posse sobre todos os animais e plantas. Somos o único ser criado à imagem e semelhança de um Deus que concebeu toda a natureza para nosso usufruto. Como o próprio Deus nos concedeu esse direito, julgamos ser um direito sagrado. Nos vemos, portanto, distantes, separados do restante da natureza que nos cabe dominar, subjugar, explorar. Somos um ser especial. Estamos acima de todas as demais criaturas. Já no pensamento Yanomami, nossos ancestrais teriam se metamorfoseado nos animais que hoje caçamos. Nos relacionamos, portanto, com uma ancestralidade híbrida. Nos relacionamos com uma ancestralidade que é um tanto bicho, um tanto gente. Por isso, matar um animal, mesmo que para saciar a fome, não é algo banal, como ir ao açougue comprar mantimentos. Os animais não nos foram dados como presente. Eles são nossos parentes, nossos ancestrais. Ou seja, estamos misturados com o mundo. Não estamos acima, não somos mais importantes que os outros seres. Nós fazemos parte de uma mesma natureza com eles. Há muito e muito tempo, quando a floresta ainda era jovem, nossos antepassados, que eram humanos com nome animais, se metamorfosearam em caça. São habitantes da floresta, tanto quanto nós. Tomaram a aparência de animais de caça e vivem na floresta porque foi lá que se tornaram outros. Contudo, no primeiro tempo eram tão humanos quanto nós. Eles não são diferentes. Hoje atribuímos a nós mesmos o nome de humanos, mas somos idênticos a eles. Em que medida essas imagens de ancestralidade permitem passagem aos nossos processos de criação? Em que medida a interpretação moderna do artista genial, quase sempre branco, masculino e europeu, como ponto de origem da sua obra ou do seu processo de composição, festejada reiteradamente pelos sistemas das artes, bem como por boa parte do pensamento ocidental, estaria relacionada com o que poderíamos chamar de uma imagem ancestral? Em que medida essa ancestralidade nos permite pensar um grande artista isolado em seu ateliê, submetendo determinada técnica a seu favor para a criação de uma obra-prima? Talvez o método de dramatização que Deleuze nos apresenta em Nietzsche, a filosofia, possa nos ajudar a situar melhor o problema. A partir da fórmula "o que quer", seria possível questionar: o que quer a ancestralidade em nós? O que quer essa imagem ancestral? O que quer a imagem de humanidade enunciada por essa ancestralidade em nossos corpos?
o que quer essa imagem. Em A Vida Não É Útil, Ailton Krenak recorre ao mito de origem do seu povo para explicar que a ideia de humanidade entre os Krenak é vista como algo precário, sem garantia, algo que pode, inclusive, dar errado. Por isso os Krenak se filiam ao rio, às plantas, à montanha, visto que não haveria espaço para se pensar numa qualidade humana especial, predestinada a governar as demais espécies. Ou seja, na imagem de humanidade que habita a ancestralidade Krenak, tal qual na ancestralidade Yanomami e também na ancestralidade Makuxi, como veremos adiante, não aparecemos separados ou acima da natureza. Somos uma partícula. Fazemos parte dela. Nessa imagem, o rio é tão vivo quanto os peixes. A montanha é tão viva quanto as sementes. Quando falo de humanidade, não estou falando só de Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Vatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Em que medida a relação que mantemos com nossa ancestralidade, seja ela consciente ou não, afeta as poéticas, as pesquisas, os temas e técnicas que trabalhamos? Não se trata meramente de uma narrativa, visto que, em certo sentido, como diria Danto, Belting, Didi Huberman e tantos outros, as narrativas estão esgotadas. Mas se trata de uma passividade constituinte diante as imagens que agenciam nossos corpos, do modo como pensa Anne Sauvagnargues. Dizendo de outro modo, seja um artista branco europeu, seja um artista indígena, sul-americano, africano ou asiático, os processos de criação não acontecem de modo isolado. Nossos processos de criação são agenciados por imagens que nos antecedem. Essa ancestralidade imagética nos força a compor com essa ou aquela linguagem, com essa ou aquela técnica, com esse ou aquele coletivo, conceitos, bichos, gentes, etc. Nesse sentido, questionar a supremacia humana sobre as demais formas de vida é também colocar em questão a individualidade dos processos de criação. O Macon é uma reunião de bichos, uma grande bicharada. São eles nossos professores. Não somos mais que eles. É preciso negar a supremacia humana sobre a diversidade de formas de vida. Para mim, o que nós, artistas indígenas, estamos fazendo é isso. Estamos saindo de nossas comunidades, guetos, favelas e indo caçar, como sempre fazemos, recorrendo aos nossos mestres, a bicharada. Que eles nos ensinem mais uma vez e que nos sirvam para que sirvamos de um novo alimento ao mundo empobrecido, exaurido e profundamente carente, a vida da atualidade. A exposição Moquém Surari é uma negação à individualidade, que é um esforço plural de aproximação, mas nunca de tentativa de tradução. Mais uma vez, a partir do método de dramatização, podemos nos perguntar: o que querem nossos professores, os bichos, quando nos ensinam a criar? Em contraposição, o que quer aquele que interpreta o artista branco europeu lhe atribuindo a origem
de uma obra? A origem de um processo de criação? Se os bichos nos ensinam a arte indígena contemporânea, se, como vimos, esse movimento atualiza e problematiza a relação milenar que os povos originários estabelecem com uma estética, talvez seja possível afirmar que o modo de percepção, que aqui estamos chamando de aesthesis indígena, encontre nos bichos uma imagem ancestral. A segunda hipótese que defendemos nesse seminário, portanto, é de que, na arte indígena contemporânea, a produção e a percepção de imagens estejam agenciadas a uma ancestralidade animal. Finalizo a exposição desse terceiro platô compartilhando com vocês duas obras que me parecem sugerir esse sentido. Bom, pessoal, por hoje era isso. Desejo a vocês uma ótima semana. Nos vemos para o nosso último encontro desse seminário na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau!